tudo isso, Deus, eu te peço, já desde já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite. O Senhor, por meio da sua graça, continue sustentando e fortalecendo cada um dos irmãos. Há alguns instantes eu tive necessidade de sair e abrir aquela porta e pensei rapidamente. Quando pastoreava na Bahia, no Goiás, a gente saía de ambiente como esse aqui e ia lá para fora por causa do calor. Mas aqui a gente tem que ficar aqui dentro, porque lá fora, lá fora está demais. Então, eu entendi perfeitamente, é melhor ficar aqui dentro do que ir lá para fora. Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro dos Salmos. É o Salmo 32, já foi lido, né? Vocês já acompanharam a leitura, o presbítero Jefferson me ajudou, né? Ele fez a leitura desse texto para nós, e por isso eu já vou iniciar aqui a exposição. Inicio essa exposição fazendo a cada um de vocês uma pergunta retórica. Você está feliz? E você poderia especificar quais os motivos da sua felicidade? E você poderia, então, se juntar a todos os demais membros dessa igreja e dizer: estamos felizes porque, graças a Deus, completamos mais um ano de organização. Mas você já teve diversas vezes a felicidade descrita nesse salmo? Porque esse salmo fala inicialmente de felicidade, mas não é felicidade pela aquisição de um bem. Não é a felicidade por ser contemplado com uma cura realizada pelo Senhor. Também não é a felicidade pela igreja estar completando mais um ano de vida. A felicidade relatada aqui é exatamente por receber o perdão. Por isso que é uma felicidade que constantemente os filhos de Deus têm. Os filhos de Deus desfrutam dessa felicidade. A felicidade de confessar ao Senhor o pecado e receber da parte do Senhor o perdão. Por isso que esse salmo traz para nós, e eu vou utilizar o título dado por João Ferreira de Almeida, a bem-aventurança, ou a felicidade de quem recebe o perdão. Nós sabemos que, por causa da desobediência dos nossos pais, Adão e Eva, o pecado passou a fazer parte da nossa vida. Inevitavelmente, o pecado faz parte da nossa vida. Existem inúmeras coisas que a gente passa o dia sem fazer, ou quem sabe até uma semana ou mês sem utilizar. Mas o pecado é uma das coisas que todos os dias nós fazemos. É lógico que, por causa da graça de Deus, existem dias que nós pecamos menos. Mas existem dias que nós chegamos, infelizmente, a pecar mais. E o salmista, ele vai dizer aqui, nos versículos 1 e 2, e ele deixa isso exatamente de forma indireta, porque ele diz, bem-aventurado aquele, ele não diz quem é a pessoa.
No versículo de número 2, ele diz: bem-aventurado o homem. Ele não está se referindo diretamente a ele, coisa que ele fará nos versículos seguintes, mas ele está aqui se referindo a cada um dos filhos de Deus, que certamente pecam, mas que pela graça de Deus e a ação do Espírito na vida deles, vão lá e confessam o pecado. Por isso ele traz essas duas bem-aventuranças aqui, no versículo 1 e no versículo 2. Por isso que nós podemos dizer, baseado nesses dois versículos, aqui que nós temos um tipo extraordinário, especial de felicidade, que nem todos desfrutam, apenas aqueles que foram alcançados pela maravilhosa graça do Senhor. Já que nesses dois versículos, ele traz para nós 3 expressões para mostrar o ato justificador de Deus. Talvez fique melhor a gente se lembrar daquilo que Paulo escreve a Romanos, e que é uma doutrina que está presente na Escritura, a justificação pela fé. Em palavras simples, a justificação pela fé é Deus nos declarar justos, mesmo sabendo que nós somos pecadores. E Deus, então, por causa da obra de Cristo, realizada em nosso favor, ele faz exatamente uma transação. E qual é? Ele tira de nós toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a nossa transgressão, e coloca exatamente sobre Cristo. Imputa sobre Cristo toda a nossa imperfeição. E o que ele faz nessa transação? Ele pega toda a justiça de Cristo e imputa a nós. Por isso que nesse salmo, você vai encontrar isso no versículo 11, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, quem? Justos. Sim, nós fomos justificados. E aí Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, aqui nesses 2 versículos iniciais, nós temos isso, expressões, apenas 3, para descrever o ato justificador de Deus em nossa vida. E como? Veja no versículo 1, ele diz: bem-aventurado aquele, feliz aquele, cuja iniquidade é perdoada. Nós sabemos que a única maneira para Deus perdoar a nossa iniquidade é por meio do sacrifício de Cristo. Não existe nenhuma outra maneira de Deus perdoar a nossa iniquidade, perdoar o nosso pecado, a nossa transgressão, a não ser por meio do sacrifício de Cristo. E somente Deus é poderoso para perdoar pecados. E eu gostaria de ir com vocês rapidamente em 2 textos das Escrituras. Vamos lá em Êxodo 34, nós vamos ver que os nossos irmãos na antiga aliança também pecaram. E qual foi a postura de Deus? Êxodo, capítulo 34, pela segunda vez, Deus vai entregar a Moisés as 2 tábuas da lei, contendo o decálogo, Êxodo 34, os versículos 6 e 7. Veja só o que nós temos. E passando o Senhor, por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade,
a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Deus é aquele que perdoa a iniquidade, é aquele que perdoa a transgressão, é aquele que perdoa pecado. Mas há um relato também no Novo Testamento, precisamente no Evangelho de Lucas, e que nós vamos ler aqui, Lucas capítulo 5, em que o Senhor Jesus Cristo vai curar um paralítico em Cafarnaum. E veja a admiração das pessoas que ali estavam quando Cristo declara isso. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 20 diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Na compreensão aqui, tanto de Êxodo quanto de Lucas, nós vamos ver que exatamente Deus que tem esse poder, essa capacidade para perdoar pecados. Porque todo pecado que nós cometemos é contra Deus. Por isso que Davi, no Salmo 51, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã e vai fazer aquele salmo em forma de oração a Deus, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então, se nós pecamos contra Deus, Deus é a única pessoa capaz de nos perdoar. E não existe nenhuma outra dádiva que seja maior do que o perdão de pecados. E é Deus que perdoa pecados. Aquelas pessoas ficaram admiradas, dizendo que Cristo estava blasfemando, porque quem perdoa pecados é apenas Deus. E Cristo vai deixar bem claro: o que é maior, o perdão de pecados ou dizer levanta-te e anda? O perdão de pecados é a maior necessidade do ser humano, para que através do perdão a sua relação com Deus seja restaurada. Para que Deus perdoasse o seu pecado, e aí entra a questão do ato justificador de Deus, foi necessário Deus matar o Filho. Para que você recebesse da parte de Deus o perdão dos pecados, e você tivesse felicidade por causa disso, Deus teve que matar o Filho, Cristo Jesus, naquela cruz. A segunda expressão que aponta exatamente para o ato justificador de Deus está ainda no versículo 1, na parte B, quando ele diz: cujo pecado é coberto. Cobrir pecado, talvez você se lembre de algo que é comum em nosso contexto de Brasil, de que algumas pessoas têm o hábito de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Sim, mas a ideia de cobrir pecado é algo até, de certa maneira, difícil de explicar como ser isso, cobrir pecado, porque o salmista está dizendo: bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto.
Talvez a melhor maneira da gente entender isso é Deus lançar no esquecimento. É aquele pecado que nós cometemos, mas para Deus não tem nenhum valor. Mas também para Deus aquilo não tem nenhum efeito. Porque esse pecado, ele já foi perdoado. E para dar maior compreensão para nós, eu gostaria de ir em 2 salmos. O primeiro, o Salmo 25, versículo de número 7. Olha o que o salmista diz. Livro dos Salmos, o Salmo 25, versículo 7 diz: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. A ideia é isso, Deus não se lembre, Deus se esqueça daquilo que eu cometi quando ainda era jovem. Não se lembre dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. E agora o Salmo de número 130, o versículo de número 3, o salmista traz para nós isso. Ele diz: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Você já imaginou se Deus observasse cuidadosamente cada um dos nossos pecados? E como ele diz no Salmo 103, e Deus nos tratasse consoante o nosso pecado, quem de nós subsistiria? Por isso que ele diz: bem-aventurado aquele, Senhor, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele que o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Não é que Deus sofre de amnésia, mas é que o nosso pecado, ele foi uma única vez pago pelo Senhor Jesus Cristo, ou punido em Cristo. Por isso que o nosso pecado é coberto. Deus não se lembra mais do nosso pecado. E Deus não observa cuidadosamente cada iniquidade. Porque se Ele observasse, nem eu, nem você, nenhum de nós subsistiríamos. Aí ele traz a terceira expressão, que aponta exatamente para o ato justificador de Deus. E ainda no versículo 2, quando ele diz: feliz, ou como nós temos a expressão, bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Sim, a ideia aqui é uma relação comercial. É Deus não atribuir a nós, não colocar em nossa conta, não cobrar de nós uma dívida por causa do nosso pecado. E aí você vai se lembrar exatamente de uma parábola que é mais conhecida como o credor incompassivo, em que o rei volta para acertar as contas com o seu servo. E o seu servo não tem condições de pagar a sua dívida, porque se ele se vendesse a esposa, vendesse os filhos e um pouco de bens que ele possui, seria Mas de repente o Senhor, então, ao ouvir a súplica daquele servo, conforme está em Mateus 18, a partir do versículo 23, e ele implora pelo perdão, e o Senhor diz: está perdoado. Aquele mesmo homem sai e encontra o seu conservo, que deve a ele uma quantia insignificante comparada à dívida que ele tinha com o Senhor. E ele então pega ali e o sacode, e aquele conservo implora, e ele então o lança na prisão, para que assim ele seja punido por causa da dívida que tinha para com ele.
e aquele conservo não conseguia pagar, até que alguém foi lá e falou para o Senhor exatamente que aquele servo que foi perdoado não liberou perdão ao seu conservo que lhe devia um valor bem menor. E o Senhor então o entregou aos verdugos, aqueles homens que ficavam nas prisões para trazer sofrimento, dor e punição àqueles que eram presos. E o Senhor encerra dizendo: assim fará Deus para com aqueles que não perdoarem. Mas dívida, sim, dívida. E eu vou mencionar 2 textos das Escrituras, porque o Senhor diz: bem-aventurado, por meio do salmista, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. Qual outro texto? Eu acredito que alguma vez, ou várias vezes, você já fez a oração do Pai Nosso. E no terceiro pedido que nós fazemos, depois de pedir a Deus pão nosso de cada dia, pedir a Ele perdão e posteriormente proteção, livra-nos do mal. Naquela segunda parte do perdão, você diz a Deus: perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Quando Paulo escreve aos Colossenses, agora esse eu vou ler com vocês. Colossenses 2, versículos 13 e 14, olha o que é que Paulo nos diz. Colossenses 2, versículos 13 e 14, Paulo traz isso para nós. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. O que é que Deus fez? Removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele encravou quem? A Cristo. Por isso que o salmista diz: bem-aventurado aquele, Senhor, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado, Senhor, aquele que o Senhor não cobra dele a dívida, porque a dívida já foi paga pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é uma felicidade. É uma felicidade maravilhosa. E que todos os filhos de Deus, todo o tempo, usufruem. De saber que o Senhor jamais lhe atribuirá iniquidade. Não porque ele não tem pecado, mas é porque o Senhor já atribuiu essa iniquidade. O Senhor já recebeu o pagamento dessa dívida, exatamente do Senhor Jesus Cristo, lá naquela cruz. Mesmo vivendo na antiga aliança, o salmista tinha a percepção dessa verdade maravilhosa. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Mas ele encerra essas bem-aventuranças, depois de trazer essas 3 expressões que apontam para o ato justificador de Deus, ele traz no final do versículo 2 uma postura daquele que é bem-aventurado, daquele que é feliz. E qual é a postura? Olha, aqui no final do versículo 2, nós temos uma dificuldade, porque uns vão falar dolo, outros vão falar dolo. Fique à vontade. Se eu utilizar as duas, então é porque na minha compreensão tanto faz. Ele diz: e em cujo espírito não há dolo.
Mas como assim não há dolo no espírito? Como é isso? Sabe, é aquela pessoa que ele não nega que pecou. É aquela pessoa que ela não justifica o seu pecado. Porque você já viu a capacidade que a gente tem de culpar o outro pelo nosso pecado? E isso vem desde os nossos pais Adão e Eva. O que é que Adão fez? A mulher que tu me deste. O que é que Eva fez? A serpente me enganou e eu comi. Quando você chega na vida do rei Saul, você vai ver Saul dizendo, o povo, foi o povo. Quando você chega para Davi, ele não diz, foi Batseba, foi Urias, foi Joabe, ele diz, eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Essa é uma pessoa cujo espírito não há dolo. É uma pessoa que está consciente daquilo que ela fez, mas é uma pessoa que está desejando a verdade, porque ela sabe que não existe nada mais terrível do que desagradar aquele Deus que nos justificou por meio da morte do seu Filho amado, Cristo Jesus. Por isso que no Salmo 51, Davi vai deixar bem claro no versículo 6, eis que te comprases, na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Não existe nada melhor do que a verdade no íntimo. E aqui fica para nós aquela situação que muitos pais fazem. Conosco, filhos, eu gostaria de ouvir a verdade da sua boca. Essa é uma coisa que eu sempre me lembro em meio a tantas dos meus pais, que chegavam às informações das minhas travessuras, e eles diziam, nós não gostaríamos de ouvir a versão de ninguém, a não ser a sua. É porque eles queriam que estivesse o quê? A verdade no nosso íntimo. Por isso que Davi está deixando bem claro, em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há nenhuma intenção de mentir, ou de inventar qualquer história para não sofrer a penalidade, mas, pelo contrário, é alguém cuja verdade está no seu íntimo. Depois que ele descreve essa alegria, essa bem-aventurança, eu acho interessante porque agora Davi, ele vai falar dele. Não é mais de uma forma indireta, bem-aventurado aquele, bem-aventurado o homem. Não, as palavras que a gente vai encontrar, os pronomes aqui, é ele falando dele. Mas ele vai contar duas histórias. A história de dois homens que tiveram atitudes diferentes em relação ao pecado. O primeiro homem, ele está falando dele. Assim também como o segundo homem, ele está falando dele. E como? Versículos 3 e 4, ele diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele está falando dele. Ele é o autor de uma triste história,
de uma lamentável atitude. E qual foi? Pecar, sim, mas tentar esconder de Deus, não falar para Deus aquilo que Deus já sabia. Pelo contrário, ele diz: eu calei os meus pecados. Eu tentei de todas as maneiras esconder o meu pecado, não verbalizar para Deus, não falar para Deus aquilo que eu fiz. E ele diz: enquanto eu fazia isso, eu tive problemas físicos. Ele diz: envelheceram os meus ossos. E não somente físico, mas também emocional, pelos meus constantes gemidos todo dia, por causa do pecado, não apenas, mas por causa daquilo que ele descreve no versículo 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Deve ser algo extremamente difícil tentar calar os pecados, tentar esconder os pecados e esconder daquele que tudo sabe, que tudo vê, que tudo está patente aos olhos dele. Tentar esconder do ser que mais nos ama, que mais se preocupa conosco, que mais se importa com o nosso bem-estar. Quantos servos de Deus no passado e no presente têm a mesma atitude desse primeiro homem, tentar calar os pecados, tentar esconder. E aí vem, muitas vezes, sofrimento físico e sofrimento também emocional. Algumas pessoas em nossos dias sofrem de várias enfermidades emocionais. E muitas vezes elas acreditam que tomando determinados medicamentos vai resolver. E se essas enfermidades forem resultados de pecados não confessados, de pecados que ela ou que eles estão tentando esconder, saiba que isso trará debilidade tanto física quanto emocional. Física porque no versículo 3 ele diz: envelhecer os meus ossos. No final do versículo 4 ele diz: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Essa é a primeira história de um homem, que é Davi, que tentou calar os seus pecados. Ele vai contar uma segunda história, mas a história dele está agora no versículo 5 e 6. Quando ele deixa bem claro: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É ele dizendo: eu confessei ao Senhor o meu pecado. Se ele estivesse referindo àquele triste momento em que ele cobiça a mulher do próximo, ele adultera, arquiteta a morte de Urias, se ele estivesse referindo àquilo, ele está deixando bem claro: depois que eu fui confrontado pelo profeta Natã, eu confessei ao Senhor o meu pecado, porque ele chega para Natã e diz: pequei. Eu pequei. E ele está deixando aqui para nós que ele confessou o pecado, a iniquidade ele não mais ocultou, e ele disse: eu vou confessar ao Senhor as minhas transgressões,
e ele perdoará, ou ele perdoou a iniquidade do meu pecado. Vamos nos lembrar daquilo que João diz na sua primeira epístola. Ele diz, João diz muita coisa, né? Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas não somente João falou sobre isso. Olha comigo Provérbios, já que nós estamos no Salmo, está bem perto. Olha Provérbios capítulo 28. Provérbios 28, versículo 13. Escrito por Salomão, filho de Davi. Provérbios 28, 13, ele diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, ele diz, alcançará misericórdia. Davi confessa ao Senhor. O Senhor então perdoa a iniquidade. No versículo 6 do Salmo 32, a conclusão maravilhosa, ele diz: sendo assim, se eu confessar, o Senhor perdoa, sendo assim, todo homem, mas todo homem quem? Piedoso. Todo homem crente. Todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. E aí, a reação, ou a postura, ou a graça de quem confessa o pecado e pede a Deus não somente o perdão, mas a graça de deixar o pecado, ele deixa bem claro no versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Vê a diferença? Aquele que tenta calar os pecados, os ossos envelhecem, o vigor se torna em sequidão de estio, mas aquele que confessa e que recebe do Senhor o perdão, ele é então preservado da tribulação e é cercado de alegres cantos de livramento. Eu acho interessante essa expressão, alegres canto. Porque você já percebeu que você canta, que eu acho que você canta diferente de mim, mas você canta quando você está alegre. Você está feliz? Tem uns que cantam quando estão tomando banho, outros cantam quando estão lavando roupa ou arrumando a casa e tal. Ou então quando está dirigindo aí até na rua você está caminhando, cantando, aquela coisa alegre. Aí alguém passa assim e diz, não está bem, mas você está alegre. Independente da pessoa dizer que você não está bem da cabeça, mas você está alegre cantando ao Senhor. Sabe? Ou alguém dizer, mas ele canta mal. E não importa, mas você está feliz. Porque o Senhor é que te cerca de alegres cantos, o alegre canto de livramento. Então nós temos as bem-aventuranças, nós temos duas histórias que foram vividas por Davi, um momento em que ele tenta calar os pecados, tenta esconder o pecado, e depois que ele toma a sábia decisão de confessar o pecado. Curiosamente, Davi agora vai se calar. E quem vai falar não é Davi. É Deus que vai falar. E é algo que é comum nos Salmos. O salmista está falando de si, ou falando para Deus, quando de repente ele insere as palavras ditas pelo próprio Deus. Antes de continuar no Salmo 32, olhe comigo aqui, no Salmo de número 46. Esse Salmo nós conhecemos, né? Bastante. O Salmo 46. É que os filhos de Corá
Aí nós lembramos do Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Só que, veja só, no versículo 10, é Deus falando. E o que é que Deus diz? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Agora o versículo 10, são os filhos de Corá. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então veja isso agora no Salmo 32. Quem vai falar é Deus. É Deus que vai falar a Davi, a nós e a todos os leitores das Escrituras. O que é que Deus vai falar? Qual é a palavra de Deus a pecadores indignos como nós? Nos versículos 8 e 9. Primeiro, no versículo 8, nós temos aqui promessas. Ai, é tão bom promessa, né? Promessa é muito boa. E aquelas crianças que vieram hoje para a igreja, e antes de vir para a igreja, os pais falaram que depois daqui vão comer pizza, então estão aguardando o cumprimento da promessa. Promessa é coisa boa. Promessa. Se não prometeu, então não cobre o pai nem a mãe, tá? E nem o avô. Aí, veja, qual é a promessa aqui? Promessa no versículo 8 é Deus dizendo, eu vou te instruir, porque está dessa forma, instruir-te-ei. Eu vou te instruir. E eu vou te ensinar o caminho que deve seguir. Gente, você já parou para pensar nessa promessa? Ser instruído por Deus. Não fomos nós que chegamos e falamos, Deus me instrua, Deus nos instrua. Não, é o próprio Deus se dispondo a nos instruir. Não existe, nunca existirá um mestre como o nosso Deus. Nunca existirá ninguém com a capacidade, com a bagagem que Ele tem, com o amor que Ele tem, para nos instruir. Mas Ele vai nos instruir, não é apenas de forma verbal, não, essa instrução, ela será por meio do exemplo, que Ele diz, instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir. Aí vocês vão se lembrar de Provérbios. Ensina a criança no caminho em que deve seguir, e quando fores velho, não se desviará dele. Como é que Deus vai nos ensinar? Por meio do exemplo. Como é que os pais ensinam os filhos? Só falando? Não, por meio do exemplo. Agora, que promessa maravilhosa. Deus ser o seu instrutor, Deus ser aquele que vai orientar a igreja aqui, o pastor juntamente com os presbíteros regentes, Deus orientar a junta diaconal, orientar as sociedades internas, orientar individualmente cada membro, porque é interessante porque isso está no singular. É Deus instruindo cada um de nós, em particular, de uma forma tão especial. Mas Ele não só traz essa promessa, Ele traz também uma exortação. Porque nessa promessa Ele diz, instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Olha, muitos de vocês não têm esse privilégio hoje com os pais, de trabalhar junto com os pais, para os pais ficarem, não faças isso, parabéns pelo que você fez, isso que você fez, muito bom, precisa melhorar,
hoje temos pouco contato com os nossos filhos. Mas veja que Deus vai te instruir e te ensinar. Deus vai fazer isso. Ele diz, sob as minhas vistas te darei conselho. Ele vai ficar vendo você e aconselhando. E como foi lido hoje no Salmo, diz, perto está o Senhor de todos que o invocam. Ele vai fazer isso, é a promessa. Ele vai te instruir, ele vai te ensinar. E ele vai fazer isso por meio de palavras e por meio do exemplo. Mas e se você não obedecer? O doutor Heber Campos, pai, porque tem Heber Júnior, Heber Campos, pai, ele diz que nós somos muitas vezes igual jumento, igual mula. Deus quer nos instruir pelo amor, só com amor. Mas sabe o que é que a gente prefere? Pau. Aí não tem jeito. Deus vai e faz isso. Olha o que é que ele diz aqui no versículo 9. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não? Quantas vezes Deus quer nos tratar com amor? Filho, filha, não é por aí. Filho, filha, não faças isso. O que é que a gente faz? Alguns dizem, entre aqui e sai aqui. Eu acho que nem entra, porque se entrar, corre o risco de enganchar e ficar alguma coisa. Quando o amor não resolve, é lógico que também é uma demonstração de amor. O que é que Deus faz? Traz a disciplina. Ele traz freios e cabrestos, porque de outra sorte não obedecem. Aí Deus se utiliza dos meios que Ele bem entender para te trazer para perto dEle. Seja passando a mão, seja fazendo demonstração de amor, ou seja, utilizando freios e cabrestos. É Deus falando nesse salmo, uma promessa e uma exortação. Só que esse salmo, ele termina tão parecido com o salmo primeiro, porque esse salmo, ele vai trazer para nós aquilo que está reservado, ou aquilo que é concedido aos ímpios, e aquilo que é concedido e exigido ao justo. O que é concedido aos ímpios? Versículo 10. Muito, não é pouco, é muito. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Olha só, eu fico imaginando essa expressão, curtir, esse verbo. Geralmente, curtir, a gente curte aquilo que é bom. Eu sei que agora nas redes sociais, dependendo da publicação, aí fulano curtiu, certo? Mas aqui, o curtir aqui, não é colocar um joinha, não. O curtir aqui é aquilo que virá sobre o ímpio. Não é nada bom. Ele diz que é muito sofrimento. Mas e os justos? Aqueles que pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus foram justificados. Ele diz, o justo é aquele que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Por isso ele diz, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Então, ele encerra esse salmo trazendo exatamente aquilo que ele colocou no início. Se são bem-aventuranças, ele agora diz, justos, alegrem no Senhor, justos, se regozijem nele, justos, exultai nele. É isso que o justo deve fazer, se alegrar. Por isso que eu comecei
esta exposição perguntando: você está feliz ou você é feliz? Porque é assim que ele começa esse salmo, falando de felicidade. E é assim que ele termina esse salmo, trazendo um imperativo: alegrai-vos, regozijai-vos, exultai, ó justos. O que é que nós vamos aplicar à nossa vida por meio desse texto? Eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações. Eu não tenho dúvida, à luz das Escrituras, que você peca. À luz das Escrituras, eu não tenho dúvida que você peca. Porque o apóstolo João diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Então, eu sei, à luz das Escrituras, que você peca. A pergunta é: qual das duas histórias você se encaixa? Do homem que tenta calar os pecados, ou do homem que confessa o pecado? A questão é: o que você faz com o pecado? O que você faz após pecar? Você cala? Você tenta esconder? Você culpa o outro? Ou você confessa? Segundo, você já percebeu que no contexto que nós vivemos, o que as pessoas querem é ser feliz. O que as pessoas querem é ser feliz. E eu acredito que você também quer ser feliz. Mas eu gostaria de dizer a você que, à luz desse salmo, à luz das Escrituras, você já é feliz. Você é feliz não por aquilo que você fez, não por aquilo que veio acontecer posteriormente na sua vida, seja na sua vida material, seja na sua vida emocional, mas por aquilo que Deus já fez por meio de Cristo. Ele perdoou a sua iniquidade, Ele cobriu o seu pecado, Ele não atribui a você mais nenhuma iniquidade. Portanto, se você viver aí: eu quero ser feliz, se eu conseguir isso, eu serei feliz. Calma. A felicidade está exatamente em ter Cristo como Senhor e Salvador. E por tê-lo como Senhor e Salvador, você tem o perdão dos seus pecados. Essa é a maior dádiva. Esta é a maior bênção que Deus pode conceder a alguém: o perdão dos seus pecados. Podemos estar e devemos estar felizes. Completamos mais um ano de organização, mais um ano de bênçãos. Podemos estar felizes, mais um ano de vida. Ou isso aconteceu na minha família, aconteceu. Ok. Mas não deve ser isso a causa da sua felicidade. A causa da sua felicidade deve ser a sua salvação em Cristo Jesus, que certamente envolve o perdão dos seus pecados. Terceiro, permita-se ser instruído por Deus. Queira, deseje ser ensinado por Deus. Mas como eu serei instruído e ensinado por Deus? Porventura Ele falará comigo, como falou com Adão, como falou com Caim, como falou com Moisés? Sim, Ele falará contigo, exatamente por meio desse livro, desses 66 livros aqui. Deus quer te instruir.
Deus quer te ensinar o caminho que você deve seguir. É uma promessa dele. Se aproprie dessa promessa e peça a Deus: Deus, cumpra na minha vida essa promessa. Eu sei que eu preciso da instrução dos meus pais, eu sei que eu preciso da instrução do meu pastor, eu sei que eu preciso da instrução de A, de B, mas Deus, eu desejo ser instruído pelo Senhor, cumpra na minha vida essa promessa. Mas, Senhor, quando eu não quiser ser instruído por amor, se o Senhor tiver que utilizar freios e cabrestos, utilize, mas não me deixe sem a tua instrução, sem o teu ensinamento, Senhor. Porque eu sei exatamente à luz da tua palavra o que está reservado para aqueles que não reconhecem o Senhor, o que está reservado para os ímpios. É muito sofrimento, Senhor. Mas eu gostaria de receber a misericórdia do Senhor, dia após dia, me assistindo, para que eu possa me alegrar, me regozijar e me exultar no Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a esta igreja, e que Deus nos dê sempre a consciência de que somos felizes, porque Deus em Cristo perdoou o nosso pecado, porque Deus não atribui mais a nós iniquidade. A Ele glória, para todos sempre. Amém. Devolvo a palavra.